Então, como a gente anunciou, né, no começo do programa, hoje aqui no nosso quadro Hora Marcada, a gente vai falar sobre morte súbita cardíaca, que apesar de ser conhecida já há muito tempo, ainda gera espanto, é claro, impacta, repercute na mídia, suscita muitas dúvidas, principalmente quando atinge jovens. No Brasil, de acordo com dados aí do Ministério da Saúde, são aproximadamente 300 mil casos de morte súbita decorrentes de alguma arritmia cardíaca por ano, gente. Isso representa quase 1.000 óbitos por dia, aproximadamente 45 por hora e quase 2 mortes por minuto, né? A gente assusta realmente. E para a gente entender um pouquinho mais sobre esse assunto, a gente vai conversar a partir de agora com o cardiologista, Dr. Benoni Carvalho, que vai falar também sobre o uso de um equipamento, que é o desfibrilador, em locais públicos, né? A importância disso para salvar vidas. Doutor, seja bem-vindo ao nosso Tem de Tudo. Bom dia. Bom dia, Shirley. Primeiro a gente tem que conceituar o que é a morte súbita. Sim. Na verdade, a morte súbita, ela não apenas atinge o coração, né, mas como alguns outros órgãos, como o cérebro e o pulmão. Existem algumas doenças que são mais prevalentes, né, como o infarto agudo do miocárdio, mas em jovens o que chama mais atenção são algumas outras doenças, né, que a gente chama de miocardiopatia hipertrófica ou canulopatias ou algumas doenças que são genéticas específicas para essa idade, né? Como você disse, são muitos óbitos que acontecem, né? E ultimamente está chamando muita atenção exatamente porque com o avanço dos fatores de risco, né? Da hipertensão, colesterol alto, o avanço da idade também, né? E as pessoas estão ficando cada vez mais sedentárias, então os números cada vez aumentam mais. E de certo modo, é uma situação que constrange a gente, né? Tá vivendo com mortes próximas, pessoas próximas, né? Como o delegado que morreu agora, recentemente. Né? Recentemente, né? Morreu um médico também e depois Leandro, isso. E depois morreu um atleta que estava fazendo beach tênis. Então são mortes que atingem a gente, né? E como a gente mostrou, não é raro, você viu aí que são muitos casos, né? Mas a gente falou também que assusta, porque é tudo muito rápido que acontece. Exatamente. Né? E a gente tem visto, acompanhando também, um maior número de casos envolvendo pessoas mais jovens. E aí a gente, que é leigo, a gente percebe, há de fato esse aumento no número de pessoas jovens tendo mal súbito, doutor? E tem alguma relação? Muita gente começa a relacionar com o possível período de pandemia, com alguns resquícios da Covid-19. Existe algum estudo que aponte para alguma relação? Não, na verdade, falava-se, né, que a vacina poderia estar relacionada, né, à morte súbita, né? Mas o que a gente tem percebido é que na prática o que a gente percebe, na verdade, é o avanço mesmo dos fatores de risco, como eu havia falado anteriormente. Então, a gente não tem um estudo comprovando que a vacina em si ela pode ocasionar a morte súbita. O que pode acontecer, na verdade, são sequelas do Covid, né? Por exemplo, o paciente pode desenvolver uma miocardite, que é uma infecção do músculo do miocárdio, né? Ocasionada pelo vírus da Covid. E, a partir dessa doença, o paciente pode desenvolver algumas arritmias, que a gente chama, né? A taquicardia ventricular e a fibrilação ventricular. E depois dessa arritmia, o paciente desenvolve a morte súbita. É importante que se diga isso, gente. Nenhuma relação com vacina, né? E aí, doutor, agora eu pergunto para o senhor, é possível a gente evitar a morte súbita? Dependendo da causa, sim. Se você tem um fator de risco e você faz uma atividade física, por exemplo, não recomendada pelo médico, então você está se expondo ao risco, né? Então, o que a Sociedade Brasileira de Cardiologia recomenda é que se você tem um fator de risco, né, hipertensão, ou se você tem diabetes, ou se você tem colesterol alto, se você tem obesidade, então o ideal é procurar seu médico de confiança, inclusive procurar o cardiologista, né, que é o médico específico de avaliar esses fatores de risco, e de acordo com exames complementares que você vai fazer, um simples eletrocardiograma, o médico já pode evidenciar algumas doenças que são bem relacionadas a mortes súbitas em pessoas com menos de 35 anos. Tá certo. O senhor citou o caso do delegado, né, e foi um caso que realmente chamou a atenção e viralizou, porque inclusive antes de ele começar a corrida, né, ele falou que, né, seria uma espécie de incentivo para que pessoas da terceira idade, né, pudessem fazer esse tipo de exercício. Muita gente comentou que era um exercício puxado, não era um exercício leve, era um exercício, era uma corrida de 15 quilômetros, né? Então, o público idoso também tem que ter, assim, ao iniciar uma atividade mais intensa, tem que ter esse cuidado, então, a atenção redobrada, né, doutor? Exato. Como eu havia falado, se você tem o fator de risco, né, sua pressão, por exemplo, ela está controlada ou não, né? Se você tem um colesterol, você tem um colesterol controlado ou não, né? Então, assim, se você vai fazer uma atividade física, como foi o caso
do delegado, né? Então você tem que avaliar se você preenche critérios para você fazer aquela atividade física. Afinal de contas, são 15 quilômetros, né? Não é uma caminhada. E o que a Sociedade Brasileira de Cardiologia recomenda é que, na verdade, você não precisa nem fazer uma atividade física tão vigorosa. O simples fato de você caminhar, aquela caminhada constante, e que você faz no dia a dia, durante a semana inteira, você faz entre 75 a 150 minutos. Então, esse exercício que você está fazendo, você já está prevenindo de você ter doenças no futuro. Agora, doutor Benoni, se questiona muito a questão do uso do desfibrilador, né? Vamos explicar o que é isso e se, de fato, ter esse amparo em locais públicos de prática de esporte pode ajudar a salvar vidas? Olha, Shirley, essa pergunta ela é muito pertinente, sabe? A gente tem visto em alguns estudos agora que nos Estados Unidos, por exemplo, um país desenvolvido, né, comparando com a gente, por exemplo, o uso do desfibrilador externo automático, eles usam, né, em escolas, igrejas, shopping, transporte público, por exemplo, ele consegue diminuir cerca de 42% a mortalidade do paciente no longo prazo. Olha isso, doutor. Ou seja, aqui no Brasil, uma parada cardíaca, uma parada cardiorrespiratória, fora do ambiente hospitalar, que a gente chama de parada extra-hospitalar, essa parada, apenas 10% dos pacientes sobrevivem. E quando ela é bem eficaz, né, quando são feitas todas as manobras, quando é usado o aparelho, cerca de 40% dessas paradas elas podem ser recuperadas, né? Agora, o que seria uma morte súbita abortada. O acesso a esse aparelho, ele é muito caro? Por que não existe essas políticas públicas voltadas para essa questão do... Na verdade, ele não é um aparelho tão caro. O que existe mesmo, assim, é o poder público que não tem falta de vontade. A falta de vontade do poder público. A palavra seria essa. Tá certo, doutor. Então, doutor, aí esclarecendo algumas informações. Como eu falei, é um assunto que não é novo, sempre existiu, mas que sempre que acontece chama assim a nossa atenção, porque é uma coisa muito rápida e choca de fato. Doutor, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso Tem de Tudo. Eu que agradeço, Shirley, a oportunidade e queria dizer que eu sou fã e sempre que eu posso acompanho. Doutor, que coisa boa. Eu vou, inclusive, contar aqui o segredinho do doutor. Mostra aí no bastidor quem é que tá acompanhando. Ó quem tá fazendo o making-off do doutor, acompanhando tudo. Olha aí quem é. Irmão do doutor Benoni, não é isso? Tá aí, dois irmãos super competentes, cada um em sua área. Doutor, alegria ter você com a gente, tá bom? Obrigada pela sua participação. E esse foi o nosso tema de hoje, né? Do nosso quadro Hora Marcada. Você já sabe, a gente sempre tratando de assuntos importantes, né? Para melhorar a nossa qualidade de vida, tirando dúvidas também de assuntos relacionados à nossa saúde.